Tudo começou em 1863, quando em Cambridge, Inglaterra, James Clerk Maxwell demonstrou teoricamente a provável existência das ondas eletromagnéticas. O princípio da propagação radiofônica veio em 1887 através de Hertz. A industrialização de equipamentos se deu com a criação da primeira companhia de rádio, fundada em Londres, Inglaterra, pelo cientista italiano Marconi. Até então, o rádio era exclusivamente telegrafia sem fio, algo já bastante útil e inovador para a época, tanto que outros cientistas e professores se dedicaram a melhorar seu funcionamento como tal. E as inovações continuavam a surgir. O rádio evoluía rapidamente. Em 1890, o padre cientista Landau previa em suas teses a telegrafia sem fio, a radiotelefonia, a radiodifusão, os satélites de comunicações e os raios laser. 10 anos mais tarde, em 1900, o padre Landel de Moura obteve do governo brasileiro a carta patente número 3.279, que lhe reconhece os méritos de pioneirismo científico universal na área das telecomunicações. Estamos em 1900, desde alguns anos que o padre Landel de Moura vem fazendo algumas experiências de todo interessantes. Ele se encontra neste momento na Avenida Paulista, onde vai realizar mais uma das suas experiências. Desta feita, acompanado de ilustres personalidades. Vamos de imediato passar a nossa transmissão para o Padre Landel na Avenida Paulista. Alô? Alô? Padre Landel? A transmissão está agora nas suas mãos, ou melhor, nas suas palavras. Alô, bairro de Santana. Quem vos fala é Padre Landel de Moura. Nesta que é a primeira transmissão via rádio depois de várias experiências por mim realizadas. Vão dizer que o senhor Marconi, um italiano, será o inventor da rádio. Eu estou anunciando esse acontecimento fantástico. Só que alguns anos atrás, mais precisamente em 1893 e 1894, eu já tinha feito com que minha própria voz passasse através das ondas da rádio. Hoje, temos ao nosso lado o Sr. Lupton, representante da coroa inglesa e sua ilustre família, honrando esse feito histórico que vai prender os ouvidos de tantos e tantos em algum aparelho que um dia desses será um aparelho banal. Demos um pequeno salto no tempo. No Brasil, o rádio foi oficialmente inaugurado em setembro de 1922, com o discurso do presidente da República, Epitácio Pessoa. E assisti a tudo que passou no rádio, de bom e de mal, desde a primeira experiência de rádio que foi feita no Brasil, em 7 de setembro de 1922, quando se comemorava o centenário da independência. E essa experiência foi feita no recinto da exposição do centenário. No Rio de Janeiro, o discurso chegou ao grande público por intermédio de um sistema de alto-falantes a um grupo de brasileiros privilegiados, através de aparelhos receptores de rádio. Este mesmo discurso pôde ser ouvido em São Paulo, Petrópolis e Niterói através da instalação de uma potente estação transmissora, no Alto do Corcovado. Depois disso, a estação transmissora foi utilizada pelos Correios para transmissões de boletins sobre o clima e sobre os preços do açúcar e do café, além de outras informações. É a primeira referência do rádio transmissão de informação no Brasil. O pai do rádio brasileiro foi Edgar de Roquette Pinto. Ele e Henry Morrissey fundaram em abril de 1923 a primeira estação de rádio brasileira, Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Foi a partir daí que surgiu o conceito de Rádio Sociedade ou Rádio Clube, no qual os ouvintes eram associados e contribuíam com mensalidades para a manutenção da emissora. O professor e cientista Edgar Roquette Pinto acabou por transformar-se no pai da nossa radiofonia, mandando para o ar no dia 20 de abril de 1923 o som da Sociedade Rádio do Rio de Janeiro, PRA2, que ele com outros brasileiros ilustres implantou. Durante toda a década de 20, as estações de rádio foram sendo instaladas e tiveram características muito semelhantes como empreendimentos comerciais de grupos aficionados por rádio, geralmente de classes mais abastadas. A programação era tão somente para a elite e não para a massa. Ópera, recitais de poesia, concertos, além de palestras culturais, faziam parte da programação. Era como um circuito fechado que aos poucos foi abrindo suas portas para a participação ser mais popular, começando assim uma nova época onde o Brasil entrava para a era das comunicações de massa, ídolos e mitos populares. Até os anos 30 do século passado,
o rádio expandiu-se por todo o país, transmitindo música e informação. Em 1932, Getúlio Vargas autorizou a comercialização de espaços publicitários pelas emissoras e passou a utilizar o rádio para veicular suas realizações e ideias. Eu sou a Philips do Sambo e da Fusarca, anuncio qualquer marca de trombone ou de café. Chega na hora do apito da sirene, grita logo a dona Irene, liga o rádio em casé. Com a receita da publicidade, as emissoras puderam investir em equipamentos e nos funcionários. A consequência disso foi a popularização da programação, o que possibilitou o rádio viver sua época de ouro entre os anos 30 e 40. A radiodifusão passou a ser uma grande influência em todos os campos, tendo poder decisivo, quer no campo econômico, político, social, religioso, cultural e educativo. E para conversarmos sobre o impacto do rádio, está comigo o nosso convidado, Manuel João, que dará sua opinião sobre a questão do rádio, a questão da elite, as pessoas que podiam ter esse acesso a este meio de comunicação. Manuel, um novo meio de comunicação, depois da imprensa no Brasil já ter mais de 100 anos, o que este meio de rádio nos traz de novo? Boa noite. Todos nós temos a percepção clara de que a imprensa escrita veio fazer mais fácil a comunicação. No entanto, esse meio, pela escrita, não era fácil de chegar a toda a gente. O analfabetismo era muito grande ainda. A rádio, nessa época em que aparece, ela vai tornar muito mais fácil tomar conhecimento das notícias, das novidades, naquele mesmo momento. A rádio leva a mensagem rapidamente às pessoas. E, de facto, a democratização da comunicação é feita pela rádio em primeiro lugar. Me parece que é esse o grande aspecto em confronto com a imprensa escrita. Nessa época, a escrita pertencia à elite. O rádio também é um equipamento distante das massas populares. Como esse meio pode ser, de fato, um meio de comunicação que democratiza a comunicação? A elite que se refere aí à imprensa é porque pouca gente saberia ler, nem toda a gente tinha acesso aos livros, aos jornais ou a qualquer outra publicação. Também a rádio, nessa época, não era um aparelho fácil de adquirir, certamente. Imaginamos, hoje é banal ter um rádio. Temos outros meios hoje. Nessa época, também a elite tinha os rádios, mas havia muitos outros meios de fazer com que as pessoas pudessem ouvir o seu rádio. Então, as notícias, a comunicação era mais acessível a toda a gente. Qualquer pessoa, ou na praça pública, ou na casa da vizinha, na casa do seu patrão, tinha acesso à rádio. Era mais fácil, mais rápido, iam acompanhando com muito fervor o rádio. Politicamente, o rádio tem uma grande relevância. Como isso se desenvolveu? Repare, a rádio sendo um instrumento que era legislado pelos governos, pelo poder político, também facilmente poderia ser ele mesmo um meio de transmissão das mensagens que, porventura, o poder queria transmitir. Os meios de comunicação, em primeiro lugar, estiveram de apoio ao poder político e, por isso, politicamente também os próprios governos tinham alguma influência e podiam, através desse meio, veicular as suas mensagens. Com a popularização, o alargamento da rádio, o tornar-se possível as emissoras de rádio, também é possível veicular outras mensagens, outras opiniões e, portanto, também a política poderia ser uma política de oposição. Teria sempre, naturalmente, essas duas vertentes. Era, de facto, um momento forte para a política servir-se desses meios que chegavam rapidamente às pessoas. Manuel João, agradecemos a sua presença. Tem algo mais que o senhor gostaria de acrescentar? Naturalmente, agradecer a presença aqui, falar deste meio que hoje, de algum modo, já está esquecido. Outros meios hoje temos, mas, de facto, a rádio continua ainda a ser um instrumento e um meio de comunicação muito importante. No nosso Brasil, onde tanta gente tem dificuldade de acesso à informação, o rádio é para muitos ainda um instrumento fácil para que a comunicação chegue a todo lado. Obrigado, Manuel.
E aos ouvintes esperamos ter agradado a todos. Passamos de imediato para a Voz do Brasil. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Você acompanhou a história do rádio e o seu impacto social. Redatores: a Luziane e Manuel João. Locutores: a Luziane e Diego Andrés. Grupo: a Luziane, Manuel João, Rose e Diego Andrés. Professor coordenador: Dirceu Hermes. Edição técnica: Aline Dilkin. Realização: Laboratório de Rádio da UNO Chapecó.